Com a proteção de Deus, daremos início à 19ª sessão ordinária 2017. Convido o primeiro secretário, o vereador Rafael Clodimiro Nisato, a proceder à chamada do vereador. Aldo de Stefano. Presente. Fábio Pião. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Faquim. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Flávio Manuacmi. Presente. Rafael Nisato, presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Hermínio Realino Devetac. Presente. Havendo um número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação do DVD da sessão extraordinária realizada se encontra no setor componente do site www.câmara-josé-bonifácio-gov.br. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 19ª sessão ordinária, 17 de junho de 2017. Projeto de resolução número 2, 2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores. Revoga as resoluções número 1, 2013 e 02, 2015 e dá outras providências. Projeto de lei número 4, 2017, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda, Flávio Manuacmi, Rafael Nisato, José Faquim, Juraci Donizete Martins e Fábio Pião. Dispõe sobre o tempo máximo de espera no atendimento interno dos caixas aos usuários dos estabelecimentos bancários e congêneres, instalação de equipamento de segurança, porta giratória e demais equipamentos nas entradas de estabelecimentos bancários e de postos de atendimentos bancários, a obrigatoriedade de instalação de assentos no ambiente interno das agências bancárias do município e implantação de sistema de senhas para atendimento ao público e a obrigatoriedade nos estabelecimentos bancários do município de José Bonifácio a disponibilizar funcionários para orientação de seus usuários nos caixas eletrônicos. Projeto de lei número 6, 2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores. Revoga na íntegra a lei número 3.737, 2014, de 5 de agosto de 2014, e da nova redação a autorização para fornecimento de auxílio alimentação aos funcionários, servidores, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal e da outras providências. Requerimento número 13, 2017, autoria dos vereadores Fábio Marcelo Pião, Aldo Roberto de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira e Rodrigo da Silva Miranda. Vereadores da Câmara de José Bonifácio, requerem a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Cópia da ata da reunião dos membros do plano diretor sobre a autorização e da implantação das ETs, estações de tratamento de esgoto, nos novos e futuros loteamentos no município de José Bonifácio. Requerimento número 14, 2017, autoria dos vereadores Fábio Pião, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Juraci Donizete Martins, José Faquim, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda. Vereadores da Câmara de José Bonifácio, requerem Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Onde estão os postes retirados do canteiro central da Avenida José Antônio Pinto no ano de 2016? E para onde serão destinados esses postes? Emenda modificativa número 3, 2017, autoria dos vereadores Fábio Pião, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda, ao projeto de lei número 6, 2017, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo e a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder auxílio alimentação aos seus servidores e dá outras providências. Projeto de lei número 6, 2017, autoria do Poder Executivo.
autoriza o Poder Executivo e a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder auxílio alimentação a seus servidores e dar outras providências. Indicação número 111/2017, autoria dos vereadores Flávio Manuacmi, Rodrigo da Silva Miranda, Juraci Donizete Martins e Rafael Nisato, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos para instituir nas escolas da rede pública e privada de ensino no âmbito municipal atividades que tenham por objetivo transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas, lícitas e ilícitas, conforme projeto em anexo. Indicação número 112/2017, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda, Flávio Manuacmi, Juraci Donizete Martins, Hermínio Realino Devetac e Rafael Nisato, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos para instalar uma faixa elevada na Avenida Antônio Gonçalves da Silva, de frente ao Centro de Saúde Josefa Tintorini Braga, em frente à Praça Sebastião Pereira Lima. Indicação número 113/2017, autoria dos vereadores Rafael Nisato, Flávio Manuacmi, Hermínio Realino Devetac, Juraci Donizete Martins e Rodrigo da Silva Miranda, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos no sentido de fazer uma campanha educativa referente à economia de água em José Bonifácio. Indicação número 114/2017, autoria dos vereadores Fábio Peão, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Juraci Donizete Martins, José Faquim, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos para remodelação ou reconstrução dos banheiros públicos da Praça da Matriz, com adequações aos portadores de necessidades especiais, PNE, e fraudários, considerando a nova demanda de turismo religioso, recentemente aprovada com a criação da CONTUR, Comissão Municipal de Turismo. Para falar sobre a matéria lida do expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Marcelo Peão. Senhor presidente, todos os companheiros vereadores, boa noite. A todo o nosso público presente. A gente vê aqui até muitos funcionários da Prefeitura Municipal e hoje nós estaremos votando e aprovando esse aumento no auxílio alimentação de cada funcionário público do município, como também aqui dos funcionários da Câmara. Eu quero pedir desde agora, para quem está em casa, os senhores que estão aqui, tiver, manda aí no Zap também. A gente quer convidar todos os funcionários que estão aí ouvindo pela Rádio Vale Tietê, cumprimentar todos também, para que continuem ouvindo a sessão, que a gente demorou quase meia hora para começar a nossa sessão aqui, porque nesse projeto do aumento do auxílio alimentação veio outro joguinho de xadrez, uma outra artimanha do Executivo, e nós já pedimos dezenas de vezes aqui, auxílio alimentação é um projeto. Extinção de contrato com a associação é um outro projeto. E veio no mesmo projeto o aumento do auxílio e a extinção de um contrato. Então, quero pedir para os próximos 40 prefeitos, enquanto eu estiver nessa Câmara, a gente vai barrar todo esse tipo de projeto, senhor presidente, que cada um tenha o seu caráter. Se eu quero comprar um carro, é um projeto, se eu quero dar aumento, é outro, que eu possa não concordar com o aumento do carro. Então, na matéria a ser votada, que eu volto daqui a uns 20 minutos, para estar usando aqui, daqui 20, 30 minutos, vou estar explicando aos senhores, que cada funcionário vai ter, mas, infelizmente, o senhor prefeito, novamente manda uma armadilha dentro de um projeto. Por isso que nós tivemos que atrasar em 25 minutos o início da nossa sessão. Nesse momento, eu quero falar das indicações que temos aqui, como sugestões de melhoria para o nosso município. Me dá liberdade, Rodrigo, de assinar junto com o senhor a indicação de número 112, que há 2 semanas eu fiz o pedido de faixas elevadas de pedestre no município. Hoje o senhor especifica o pedido num determinado local e a gente
Quando eu fui para Poços de Caldas, maravilhoso, faixa de pedestre, mas no nível da calçada. O cadeirante não tem que fazer manobra, a pessoa portadora de necessidade especial não tem que fazer manobra, ela já vai no nível. Às vezes a pessoa não respeita nem o sinal vermelho, né? Não respeita nem o sinal vermelho, a gente tem medo deles também não fazerem esse tipo de respeito da faixa elevada. Mas nós percebemos aqui em frente ao hospital de base, em outros locais, como exemplo, o que aconteceu de benefício com a implantação da faixa elevada de pedestre. Está aí um novo estilo que já é implantado há mais de 10 anos em países desenvolvidos, em municípios grandes aí. Eu fui correr em 2001 em Curitiba, 2001, 16 anos atrás já tinha. Eu fiz uma maratona lá, 42 quilômetros, corri na cidade e passei num monte de lombada dessa, né, de faixa elevada. Então fica aqui essa sugestão através da indicação 112. Na indicação de número 114, eu quero chamar a atenção de todos os vereadores e todos que estão aqui. É uma realidade, nós aprovamos recentemente a criação do Conselho Municipal de Turismo. O governo do estado de São Paulo, o governo estadual, está liberando para centenas de municípios que se adequarem, de 500 a 700 mil por ano para investimento em infraestrutura. Infraestrutura. Você quer trazer um show é outra coisa. A estrutura que você vai oferecer para o público que está ali. Eu estou especificando hoje aqui em relação à Comissão, né, Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, e que a gente vai receber recursos para o Dia do Monsenhor, que vai ser um evento tão grande como a Festa do Milho de Jaci. A gente vai ver nos trevos toda aquela propaganda, 1 mês, 2 meses antes. É um outro nível de se desenvolver o projeto para que a região venha, para que o Estado venha. E muitos dos senhores sabem, eu imagino, né, que o Monsenhor vai ser beatificado. Esse processo, né, Mário? Está acontecendo. E quando a festa do Monsenhor for tão grande, é justamente nessa indicação de número 114, aonde que é feitas as comemorações do Monsenhor, na frente da Igreja Matriz. E nós temos um banheiro ali, que não tem um mínimo de acomodação, para estar acomodando aquela multidão que vai vir. Nós temos ali 2, 3 lugares no banheiro masculino, no feminino, e nós precisamos melhorar. Nós não temos acessibilidade ao portador de necessidade especial. Então, se você se propõe a ser um ponto turístico, de trazer o Brasil inteiro, numa personalidade como o Monsenhor, que vai ser santo, olha o tamanho que vai ser essa festa, e você não pode oferecer 3 banheiros para homem, 3 banheiros para mulher. Nesse pedido aqui, nós temos ali um coreto, lindamente utilizado todos os dias para aquelas pessoas, naquela idade que um dia vamos chegar lá também, e a gente vê lindamente utilizado, aquela alegria, tudo que eles fazem, as atividades ali, jogando baralho, mas é utilizado. Então fica aqui a sugestão da remodelação desse local, com adequações da estrutura dos banheiros ali oferecidos, os bebedouros também, o acesso aos portadores de necessidades especiais. Cadeirante, tem o banheiro ali, mas já virou almoxarifado, virou depósito, ele não tem... De jeito que ele desce aquela escada lá daqueles banheiros. E fraudário também. Quantas mulheres, mãe de criança pequena, virão para essa grande festa? Estou pensando 30 anos na frente. Então, a gente tem que dar uma condição. Juliana, há pouco tempo, estava lá, né, com o filhão. Aí você chega num lugar desse, que jeito que você vai trocar uma criança dessa? Isso aí vai ser uma sensação regional, principalmente aqui no município. Nós vivenciamos com o Monsenhor quanto tempo. Então, precisamos ter um local adequado, se você se propõe a ser um polo turístico, mas com banheiro naquela condição, não tem condição de atender a demanda do público que nós vamos ter. Então, através da indicação 114, já que o município vai receber, né, Rafinha, de 500 a 700 mil por ano em infraestrutura, está aqui uma necessidade que vai ter que ser adequada. Espaço para portadores de necessidades, né, deficiências, fraudário, então para todo tipo de público que se propõe a estar recebendo nesse evento, que é uma realidade. Nesses 3 minutos eu quero justificar aqui os 2 pedidos que eu estou fazendo. Primeiro, o requerimento de número 13. Quero pedir o voto de todos os senhores. Eu estou pedindo cópia da ata da reunião dos membros do plano diretor do ano passado, nós aprovamos aqui nessa casa, e é um documento que fala sobre a autorização de implantação das estações de tratamento de esgoto no município, nos novos e futuros loteamentos que serão implantados ainda. Infelizmente, o senhor prefeito indeferiu alguns documentos
E a gente faz 10 anos que está ouvindo o problema de lagoa de tratamento, e vamos ouvir mais tantos anos. E os membros do plano diretor autorizaram os loteadores fazerem a ET. Lá nos Machados tem. Paliativamente, quando a lagoa estiver prontinha, tira-se a estação, depois faz o tratamento, como é feito na cidade inteira. Mas o prefeito anda barrando esses documentos, sobrepondo. O loteador investiu milhões, maquinário, trabalho, e aí ele não consegue encaminhar, Grapoab, tudo aprovado, está barrando aqui na mesa do prefeito. Então nós queremos a cópia dessa ata para saber se o prefeito realmente está abusando do seu poder. É fácil. Volto a falar daqui a pouco, nos próximos 30 minutos que eu tenho, sobre matéria que vai ser votada. Um outro pedido, companheiro Jura, Vossa Excelência pediu a semana passada a iluminação de um local próximo de vossa casa. No final de 2015, nós aprovamos aqui a retirada dos postes do canteiro central, de pequeno porte, que é esse cabecinha de ET. O Pau Velho tem uma empresa ali, foram tirados aqueles pequenininhos, e foram para o almoxarifado. E eu quero saber onde que estão esses postes, porque eles iam ser colocados na Avenida Miguel Brandão dos Reis, passou Pedro Brandão, passou Edmilson, já está metade do ano, e os postes eram direcionados para aquilo lá, naquele projeto de retirada, que era dinheiro público. Então, eles foram autorizados a tirar de lá para colocar num outro local. E a gente não viu, então, mais ou menos de 56 a 59 postes. Aonde estão? E se estão lá, para onde vão ser destinados? O projeto elétrico feito, aprovado ano passado, que era para ter sido inaugurado essa obra de iluminação daquela avenida no aniversário da cidade do ano passado. Nem naquele ano e nem nesse. É uma realidade, né? Então, a gente está perguntando, onde estão os postes de 56 a 59, que foram retirados aqui da nossa avenida José Antônio Pinto, Avenida do Cristo, no ano passado? Onde eles estão e para onde serão destinados? Então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa matéria específica dos funcionários da Prefeitura, mais de milhares dos funcionários da Câmara, e também da armadilha que foi colocada dentro do projeto de vocês, mas nós, a tempo, conseguimos descobrir aqui. Muito obrigado a todos os vereadores. Até daqui a pouco. Muito boa noite. Obrigado pela presença e obrigado pela presença de todos que estão aqui. Para falar sobre a matéria do expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, já a tribuna, o vereador Flávio Manuac. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente, pessoal do rádio. Eu queria falar sobre 2 projetos, um projeto e uma indicação. Então, um projeto de lei número 004 de 2017, que é o projeto de lei da fila do banco. A moleza deles agora vão acabar, tá? Existe 6 leis no município de Banco, inclusive uma criada pelo seu Zé Faquim, que é que é obrigado a ter uma pessoa para ajudar o cliente a utilizar o caixa eletrônico. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando essas 6 leis que existem, cancelando todas e colocando tudo numa só. Então, eu conto com o voto de todos, eu acredito que todos vão votar a favor. Esse projeto, o Rodrigo faz parte, eu, o Rafinha, o seu Zé Faquim, o Jura, o Fábio Peão. Então, por que a moleza do banco vai acabar? Agora é lei com multa. Essa lei existia na lei o 5º e o 7º parágrafo, falando que conforme o regulamento, o banco era multado. E esse regulamento não existe. Nunca foi feito o regulamento. Agora a multa está na lei. Então agora a multa de 1.000 UFIRs, 2.000 UFIRs, cada vez que o banco não respeitar o tempo de atendimento. 15 minutos em dias normais e meia hora em vésperas de feriados, dias de pagamentos, nessa época, então esse tempo vai para meia hora. Então, assim que a lei for aprovada e o prefeito sancionar a lei, isso aí agora vai dar multa para o banco. Então, vai ser muito mais barato para o banco contratar mais funcionário para atender do que levar essa multa. Porque é fácil, quando a gente atrasa um boleto, a primeira coisa que vem a multa, vem acréscimo, não perdoa nada. Então, agora é a vez dos bancos respeitarem seus clientes e os munícipes de José Bonifácio. Então, eu conto com o voto de todos aí
para aprovar isso. E a indicação que eu fiz, que é para o prefeito colocar na rede de ensino municipal uma matéria de, no mínimo, 1 hora semanal de prevenção ao uso de drogas das crianças. Então, com essa matéria não só escrita, mas com atividades, para que as crianças, principalmente as crianças, já comecem a estar crescendo, a desenvolver já com essa metodologia de drogas, de tudo, para estar evitando isso, para que as nossas crianças sejam bem formadas, sejam pessoas normais, porque hoje tudo é culpa da droga, né? Antes falava que era culpa de outra coisa, agora qualquer coisinha, eu sou nóia, e isso que a gente tem que fazer com que as crianças aprendam que cheguem em casa, que conversem, que divulguem também. Então, essa indicação já vai com o projeto de lei em anexo. Se a prefeitura quiser usar ela como modelo, o prefeito pode enviar para a gente, que eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai aprovar. Tá? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado, boa noite. Comunico que se encontra para votação nesta sessão as seguintes matérias: projeto de resolução número 2/2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores. Projeto de lei número 4/2017, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda, Flávio Manuacmi, Rafael Nisato, José Fachin, Juraci Donizete Martins e Fábio Peão. Projeto de lei número 6/2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores. Requerimento número 13/2017, autoria dos vereadores Fábio Peão, Aldo de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira e Rodrigo da Silva Miranda. Requerimento número 14/2017, autoria dos vereadores Fábio Peão, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Juraci Donizete Martins, José Fachin, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda. Emenda modificativa número 3/2017, autoria dos vereadores Fábio Peão, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda, ao projeto de lei número 6/2017 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo e a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder auxílio alimentação aos seus servidores e dá outras providências. Projeto de lei número 6/2017, autoria do Poder Executivo. Para falar até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Marcelo Peão. Novamente os cumprimentos. Agora a gente vai falar especificamente sobre a parte do projeto que veio aos funcionários públicos municipais, e ao mesmo tempo que chegou esse projeto, nós fizemos uma correção também do auxílio alimentação aos funcionários aqui da Câmara Municipal. O auxílio alimentação do funcionário municipal, mais próximo de 1.300 funcionários, terá uma correção aí de 93,7. Vai passar para o valor R$ 320, quase vai dobrar, né? E os da Câmara para 82%. Vocês terão, funcionários públicos municipais, 93,7. E aqui da Câmara, que já era um pouco maior, nós demos uma correção menor. Nós levamos em consideração o valor aqui da Câmara, que já é maior, proporcional a uma correção da inflação. Eles não tiveram 5,6%, né? Da inflação do ano passado, então a gente está nesse auxílio alimentação, colocando aqui no auxílio alimentação, que também não vai incorporar a salário. Quero dizer para vocês o seguinte: por que nós atrasamos aí para começar? As coisas têm que ser claras, transparentes, e justamente a gente tem que ter uma Câmara que tenha atitude e que resolva. Quando a gente ficou muito feliz, hoje eu recebi umas 20 mensagens, telefonemas, fui almoçar, mais de centenas de contatos, né? Como cada vereador teve. Rafinha, imagino lá no bar hoje. E aí, deu certo, 320. Vocês vão aprovar? Tem alguma restrição? Não, 320. Chegou o projeto, ó, chegou hoje o projeto. Último dia, porque amanhã já roda na folha de pagamento.
Se a gente não aprovar isso hoje, não vem para o dia 1º. Chegou hoje, não dá tempo de você ver um erro e fazer uma emenda, pedir uma vista se você não concordar. E nós achamos o erro. Só que quando o projeto chegando hoje, eu posso fazer a emenda hoje. Juntamente com esse projeto, nós descobrimos aqui dentro do teor dele, na justificativa, e você não vê no projeto, fica o Poder Executivo e a Fundação de Ensino, Oswaldo Bertazzoni, tudo que envolve o Poder Executivo, a administração pública, a conceder, né, o reajuste para o auxílio alimentação no valor de R$ 320 a partir de 1º de junho, vocês já vão receber no próximo pagamento. Todo o quadro, servidores e tudo mais. A concessão do auxílio alimentação será pecúnia no contra-cheque. Tem umas palavras aqui que vocês viram que é complicado. Pecúnia no contra-cheque do servidor e subsistirá até que o mesmo se desligue definitivamente de suas funções. Você tinha a opção do contra-cheque ou daquele cartão. Só que quando ele coloca no contra-cheque, ele não colocou aqui que estaria abolindo o cartão. E aí é uma liberdade do funcionário, se ele quer receber no cartão. Se eu pego um valor do cartão, dou para o meu irmão como presente, ou para uma outra pessoa de necessidade, para mim não ter que ir lá sacar e ter que dar em dinheiro para ele, e ele se deslocar para uma outra finalidade, que é auxílio à alimentação. E é um cartão feito num convênio em 2014 com uma associação comercial. E esse cartão, a gente valoriza o comércio municipal. Compra aqui, esse cartão é limitado para compras aqui, para valorização da associação comercial, para valorização do empreendedor municipal. A gente vê tanta campanha, compre no comércio de José Bonifácio. E aqui dentro do projeto você não vê. Obrigado, vereador Aldo, que às 16h me ligou, e eu falei, estou lendo o projeto agora, eu estava na segunda folha ainda. Aí na terceira, eu vou ler a justificativa na íntegra, né? Ao mesmo tempo que o prefeito cumprimenta todos os vereadores, tem a satisfação de encaminhar o presente projeto de lei para apreciação e aprovação, né, deliberação aqui dessa casa, que tem a grande, né, finalidade de autorizar o prefeito, Poder Executivo e também a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder o reajuste no auxílio alimentação a todos os seus servidores, passando por valor de R$ 320 a partir do dia 1º de junho. Tem outras coisas. A presente proposta revoga em todo o seu teor o convênio feito com a associação comercial, abolindo o cartão. Poxa, reajuste é uma coisa, extinguir o contrato com uma associação é outra. Só que aqui a diretoria da associação nem está sabendo disso. Mas na semana passada eu estava na associação e o prefeito pediu para renovar esse contrato. Ele pediu, eu estava lá. Aí eu falei com a Juliana Lira, da FACESP em São Paulo, às 19h. Falei, deixa eu ver se eu estou falando errado aqui. Ela falou, tem um documento que o prefeito José Bonifácio mandou para renovar o contrato. Nós já assinamos o documento, a FACESP, assistente de operações Juliana Lira, a Secrédito, certificado, número tal, tudo aqui. E nós já despachamos por SEDEX. Amanhã ou quarta-feira, a Associação Comercial de José Bonifácio, me comprometo a trazer para os senhores e deixo à disposição de todos. A semana passada o prefeito pediu agilidade para a renovação desse contrato. Aí junto com o contrato do funcionário ele manda revogando, cancelando. Não dá para entender. Aí a associação tem todas as suas despesas, tem todo o seu pessoal, tem todas aquelas despesas, você comprou um carro, você vai fazer o documento, tem despesa, né? E ele, sem a associação saber, sem o presidente, a associação hoje representa o comércio José Bonifácio, as iniciativas, a valorização, o crescimento, e não deu para entender. Então, em cima disso, nós fizemos, os 9 vereadores, eu acho que vai ser 9-0, o presidente não vota, mas vai ser 9-0, que nós fizemos uma emenda, uma alteração nesse aqui. Servidores municipais, todos vocês vão ter os R$ 320 a partir do dia 1º de julho, já no próximo pagamento. Se o prefeito vetar alguma coisa, a gente derruba o veto aqui, fiquem tranquilos, aí já vai ser má fé dele. Eu espero que isso não vai acontecer.
Mas a gente não vai deixar passar aqui nessa casa ele desfazer um contrato sem no mínimo sentar na mesa com o presidente da associação e olhar olho no olho. Ó, queremos desfazer, tudo ok, manda aqui, fizemos 2 assinados, não tem problema, as partes aceitamos, né? Mas fazer de uma maneira, de um projeto, novamente, igual a semana passada, mandou aluguel de ônibus embutido dentro de orçamento de transporte de aluno. Põe lá aluguel de ônibus. Não tem coragem de colocar aluguel de ônibus? Então, essa casa tem atitude. Seu prefeito, mais de uma vez, vou te falar, você está mexendo com homem aqui. E aqui, como homens, nós vamos falar não para o senhor para desfazer esse contrato com a associação comercial. Senhor prefeito, os R$320 de cada funcionário está aprovado. 9-0, vai ser aprovado daqui a pouco. Mas, quando o senhor mandar um documento assinado pelo senhor, presidente da associação comercial, desfazendo esse contrato, a gente entra em acordo. A gente vota sim. Mas as escuras, escondidos, sem o presidente, ninguém da diretoria, grandes empresários do município, passado para trás. Depois eu vou voltar nas explicações pessoais, eu vou trazer aqui, no plano de governo, compromisso público de governo, firmar grande parceria com as entidades e associação comercial. Na prática, uma grande mentira, está enganando, né? Não está fazendo ao contrário daquilo que colocou no compromisso público. Então, essa Câmara hoje toma uma atitude que a gente queria isso aqui há muito tempo, não a meia hora de virar o dia, na hora que passar meia-noite, isso aqui não aprova mais, não vem mais no pagamento de vocês. Colocou bem no dia com a armadilha montada. Obrigado, vereador Aldo. Vereadores, agradeçam que a gente tem um homem aqui que fica rastreando os detalhes de cada artigo que tem dentro de um projeto, vem projeto grande. Obrigado à direção dessa casa que ficou correndo todo o tempo aqui e achou um outro erro ainda daquele que nós achamos. Aos servidores, vocês continuam escolhendo entre receber o valor no Olerite ou receber no teu cartão. Eu conheço um médico que dá para a mãe dele o cartão, vai lá mãe, e ela já passeia, já faz a compra, ou ele ter que sacar uma outra pessoa, que a finalidade é o auxílio alimentação. Então, eu queria justificar a nossa demora e o porquê, e a nossa atitude em prol das maiores instituições, composta por grandes empresários que fazem a história do município, que trabalham muito. Muito obrigado. Para falar com a parte de 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto da tribuna, vereador Aldo Roberto Steff. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Vale Tietê, público presente, que se faz um bom número aqui na Câmara, em nome do ex-vereador Sebastião Pereira de Miranda, vice-prefeito também que já foi, saúdo a todos. A respeito do projeto de lei 02/2017 da Câmara Municipal, que revoga a resolução 01/2013-2015 a respeito da Câmara em Ação. Eu havia pedido vista também desse projeto. Realmente, nós conversando com todos os vereadores e, infelizmente, a Câmara em Ação ela tem as despesas que cabe à Câmara Municipal. Nós não tivemos uma experiência boa nas reuniões que nós fizemos. Infelizmente, pouca participação, bem em torno de 4, 5 pessoas, 6 pessoas por reunião. Então, a Câmara, nós estamos disponíveis aqui na Câmara Municipal, o munícipe pode trazer suas reivindicações, nós também vamos atrás. O vereador Rafinha, inclusive, sugeriu que nós podemos até fazer um outro projeto, a questão de se fazer a Câmara em Ação aqui no plenário da Câmara, mas eu votaria a favor do projeto que cancela as resoluções de 2013 e 2015. Também tinha pedido vista no projeto de autoria dos vereadores Rodrigo Miranda, Flávio Manuacme, Rafael Nisato, Zé Faquim e Jura, que é a respeito do tratamento que se dará aos bancos e dando mais possibilidade de que esses bancos sejam autuados quando não cumprir a lei, principalmente no que diz respeito à espera nas filas. O projeto é bom, ele fez uma junção dos outros projetos, a gente deu uma estudadinha, votaria a favor também do projeto. Eu só tenho um pouco de dúvida na questão de cumprir as leis. Infelizmente, a lei existe várias leis
e nós temos que ficar de olho aí, ver se a Prefeitura Municipal vai cumprir a lei, porque o munícipe que for no banco, ele pega a senha, e se ele se sentir prejudicado numa questão do horário, ele tem que pedir para o caixa do banco anotar o horário que ele foi atendido ali atrás daquela senha. E a partir daí a Prefeitura tem que tomar as providências. Então, votaria a favor também do projeto que altera a lei anterior, né, faz uma junção. A parte, Rodrigo. Concedido. Obrigado pela parte, vereador Aldo. A respeito aí da senha do banco, o atendente do banco ele já é obrigado, quando o cliente chega até o caixa, a autenticar a senha. E, em seguida, esse projeto vai dar poder ao usuário do banco, ele pegar essa senha e ir até a delegacia e fazer a ocorrência. Não precisa mais procurar a prefeitura. Igual é São José do Rio Preto. Obrigado pela parte. Melhor ainda, porque, infelizmente, se for depender, às vezes, do esperar a administração pública ir lá, ele podendo fazer, e exigindo que o banco faça o protocolar o horário que ele foi atendido, ele pode tomar as devidas providências. Parabéns pelo projeto. Quanto ao requerimento 013/2017, que eu assino junto com os vereadores Fábio Marcelo Peão, Flávio Manuac, Osmar Isaac Pereira e Rodrigo Miranda, em que nós pedimos cópia da reunião do plano diretor sobre a autorização e implantação das ETs, que é as estações de tratamento de esgoto, nos novos e futuros loteamentos da Bonifácio. Para que nós queremos essa ata? Para ficar comprovado aquilo que nós já sabemos, mas nós queremos o documento em mãos. Porque, infelizmente, e eu nas explicações pessoais falarei mais a respeito, parece que o seu prefeito municipal ele acha que só ele que tem que administrar a cidade. Ele esquece um pouquinho que a Câmara Municipal está aqui para fazer as leis e as leis têm que ser cumpridas. Nós, na administração passada, nós tivemos um seríssimo problema, que foi que a CETESB ela brecou a construção de novos loteamentos em José Bonifácio por causa da lagoa de tratamento. Isso desde o início do mandato, do final do mandato do Pedro, no início do mandato do Edmilson. E tivemos reuniões aqui com pessoas especializadas, vieram na Câmara falar a respeito, e fomos na CETESB, conversamos com o seu Falcon, que é o principal representante da CETESB São José do Rio Preto, não tinha possibilidade de liberação. Os loteadores reuniram com o prefeito, foram na CETESB, a única solução, a alternativa que chegou no momento, naquela oportunidade, foi a questão de se fazer um mini sistema de tratamento dentro de cada loteamento, até que a lagoa fosse liberada, para poder esses loteamentos começar os loteamentos. Porque se nós não fizéssemos isso, a cidade ia ficar parada em termos de loteamento. E isso faz muito tempo. Quando nós fomos votar o projeto aqui para a criação dessas ETs, que nós estamos pedindo cópia da ata da reunião, eu inclusive falei aqui na tribuna, e deve ter gravado, falei assim, olha, nós temos que votar isso, vou votar a favor, porque nós não temos outra situação momentânea. A melhor do que pode ter no momento é liberar a construção dessas ETs nos loteamentos, para a cidade não pode parar. Que é um problema sério, que depois, lá na frente, esse sistema de tratamento acaba passando para a Prefeitura Municipal. Mas não tinha outra solução. Falei, vou votar a favor, como votei a favor, mesmo sabendo que não era o melhor a se fazer, que o melhor a se fazer é conseguir a liberação da atual lagoa de tratamento, mas nós votamos a favor. Então, existe uma lei. E o prefeito não quer liberar loteamento de José Bonifácio, não está liberando, tanto que tem dono do loteamento que entrou com um mandado de segurança para poder fazer cumprir a lei. Então, por que não se cumpre a lei? Ele não tem que achar se a lei é boa, se a lei é ruim, ou se é isso, ou se é aquilo, ele tem que fazer cumprir a lei. E eu acho que essa casa aqui também, nós podemos tentar uma reunião com os loteadores e pedir para os loteadores falar qual a situação atual, porque a lei tem que ser cumprida. Ele não tem que achar se é bom ou se é ruim, ele tem que cumprir a lei foi feita para ser cumprida. Por isso nós estamos pedindo cópia dessa ata. Nas explicações pessoal eu falo mais depois. A respeito do requerimento 014/2017, também votarei a favor, que eu faço parte, inclusive, que o vereador Fábio falou já aqui a respeito da situação dos postes que foram tirados da Avenida José Antônio Pinto. Nós tivemos uma reunião com o prefeito aqui, que foi a única no começo do mandato, que já estamos para 6, 7 meses,
E nós perguntamos, por que o senhor não pega os postes que estavam lá na José Antônio Pinto e coloca lá na Avenida Miguel Brandão, para ser usado na Avenida Miguel Brandão? Não, porque, não sei, eu vou fazer novo, não sei o que tem, e não vou pôr os postes lá, não sei. Então, vou aprovar o requerimento para a gente saber onde estão esses postes na José Antônio Pinto. E se não pode ser aproveitado, se não for na Miguel Brandão, em outro lugar. Muitas indicações boas. E nós temos hoje projeto. A respeito do projeto de resolução, desculpa, já falei, do 02, os bancos também. A respeito do projeto da Prefeitura Municipal que concede reajuste na cesta básica, passando a cesta básica do funcionário público para R$ 320. Já houve indicações aqui na casa, eu também falei por várias vezes na tribuna pedindo a questão, além do reajuste salarial que deveria ter sido dado, que ainda não foi os 5% que é do quinquênio, que é um direito do funcionário público, mas que deveria ser feito, além desse, melhorar o valor da cesta. Os vereadores fizeram um projeto, alguém vai comentar depois, indicação, desculpa, e o prefeito está concedendo, esse projeto chegou de última hora, todos os vereadores concordaram em pôr na pauta, a pauta já estava montada, mas com a concordância de todos os vereadores, ele vai ser votado hoje, para que possa já ser incluído na folha de pagamento do mês de junho, porque senão a partir do dia 20 já não pode mais, que fecha a prefeitura, não tem como lançar para o pagamento de junho, então nós aceitamos o projeto. Mas a Câmara ligou, falou, chegou o projeto, nós pegamos o projeto, nós nem tínhamos pego o projeto, porque na verdade não tinha chegado aqui. Aí quando nós se deparamos com o projeto, que é muito bom por sinal, o funcionário público merece realmente esse reajuste na sexta, que vai amenizar um pouquinho a situação precária do funcionário público, que não teve reajuste, mas lá no seu artigo 4º, o prefeito revogava a Lei 3771 e a 3772, que essas leis foi votada na época do prefeito Edmilson, que foi feito um convênio com a Associação Comercial, que o Fábio já explicou bem, criado o cartão, que chama o cartão Acredito, e fica na opção do funcionário, se ele quer ter o cartão ou se ele quer receber o salário no Olerite. Então é uma opção para o funcionário. Tem 250, em torno de 250, acho que funcionários que recebem através do cartão. E é uma parceria com a Associação Comercial. Aí, vereador, o senhor falou assim, vereador Fábio, respeitando muito a sua fala, o senhor falou, eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece. O prefeito ele não quer parceria com a associação. O prefeito, ele tem as rixas dele que vem lá de 8, 10 anos atrás, ele não quer. Então, por isso que ele quer revogar a possibilidade do funcionário público pegar um cartão que é da associação comercial, que não tem custo nenhum. Não vem falar depois que tem que fazer licitação, que é papo furado. Porque não precisa de licitação. Não tem custo o cartão. É um cartão da associação, o funcionário escolhe. Você quer receber os 320 no Olerite ou você quer pegar um cartão para você comprar no mercado, comprar no comércio de José Bonifácio? Todos os mercados, por sinal, inclusive José Bonifácio, inclusive o supermercado Laranjão, que o Osmar faz parte, hoje já abriu e pode ser utilizado o cartão. Todos os mercados dão oportunidade para se usar. E o prefeito, a bel prazer, vem querendo excluir essa possibilidade do funcionário excluir o cartão. Então, foi feita uma emenda, também com a concordância de todos os vereadores, nós vamos aprovar o reajuste, que é muito mais, que é super merecido, mas nós vamos fazer uma emenda na lei que vai deixar a opção para o funcionário optar. Se ele quiser fazer com o cartão que é da associação, que não tem custo nenhum para ele, não tem custo nenhum para a Câmara, ou melhor, para a Prefeitura, ele vai optar. Quer o cartão, bem, senão eu quero ter, ele assina, até em agosto ele tem para escolher, eu quero receber meus 320 no meu Olerite. É uma opção do funcionário. Agora, só para se ter uma ideia, mas depois eu falo mais na explicação pessoal a respeito também. Então, votarei a favor desse projeto. Quanto ao projeto 06 também, do mesmo número da Câmara Municipal, eu respeito a opinião de todos os vereadores, nós vivemos numa democracia. Num passado até presente, eu votei favorável ao valor aqui da cesta da Câmara Municipal de José Bonifácio, já votei favorável, mas, a meu ver, eu acho que o reajuste que foi dado na cesta foi um valor muito bom da Prefeitura, muito bom mesmo, e eu acho que o valor da cesta da Prefeitura deveria ser o mesmo valor da Câmara Municipal. Então, eu votarei contra o valor, respeitando a maioria dos vereadores que eu acredito já se posicionaram que vão votar a favor, mas eu votarei contra porque eu acho que o valor de 320 poderia ser o mesmo valor da cesta básica do funcionário público municipal, como também o valor da Câmara Municipal. No momento é só, muito obrigado.
Para falar até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto usado a tribuna, o vereador Rodrigo da Silva Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente em nome do meu pai. Boa noite. Venho falar sobre o projeto de lei 04/2017 sobre a fila dos bancos. Um projeto de autoria minha, dos demais vereadores Flávio, o Rafael, o Rafinha, o Zé Faquinha, o Juraci e o Fábio Peão. Devido a inúmeras reclamações dos usuários dos bancos nossos, devido à fila de espera de 1h40, 1h45, estive vendo aqui na Câmara Municipal, a gente tinha 6 leis que regularizavam essas filas de banco. Só que cada lei tinha uma parte, quem tinha que fiscalizar era o fiscal da prefeitura. Ele teria que sair da prefeitura, pegar uma senha, sentar lá e ficar até ser atendido. Em seguida ele tinha que ir lá e notificar. No outro dia ele tinha que fazer 3 vezes seguido e teria que estourar o tempo nesses 3 dias. Era um tempo só de 30 minutos, só que aí foi revogada, essa lei também foi mudada, que passou do dia 1º ao dia 10, poderia ficar 30 minutos. Os demais dias era 15 minutos. Eu peguei essas 6 leis, sentei, estudei, tirei algumas coisas que estavam a mais e peguei a lei de São José do Rio Preto, que é uma lei clara, que fala sobre os 15 minutos dos dias normais de atendimento e 30 minutos nas vésperas de feriados, ou se o dia 10 cair no sábado, na segunda-feira tem direito a 30 minutos. E não precisa mais agora do fiscal da prefeitura, como eu disse, ir lá fazer a atuação, fazer a notificação. O próprio usuário que se sentir lesado, ele pode ir até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, e a agência vai ser notificada, tomar advertência, e em seguida uma multa de 2.000 FIRs. E valor dobrado na reincidência. Mais ou menos hoje deve em torno de R$6.000 essa multa, que fica para a prefeitura e uma parte para o munícipe, o cidadão lesado. E quanto ao requerimento aí, que estou junto aí, que eu vou assinar sobre as ETs, fui procurado por alguns proprietários de loteamento, no qual a cidade está em crescimento e está sendo barrado pelo prefeito. Eu acho que se tem uma lei, temos que cumprir sim, entendeu? Não sei qual foi certinho aí, como o Aldo disse, foi feitos vários projetos. Eu também acho que não é tão viável para o município, essa ET, porque automaticamente o prefeito autorizando esse loteamento, passa a responsabilidade do prefeito sobre esse serviço. Mas se tem a lei, foi aprovada, eu acho que o prefeito tem que cumprir. Tudo bem que ele alega que pode ser prejuízo para a prefeitura futuramente, mas ele também tem como justificar que a lei não foi criada por ele, foi criada pela gestão anterior, então que ele faça a parte dele, que ele assine e libere esse loteamento. Tá? E do momento é só, explicações pessoais, eu volto a falar. Boa noite. Terminado o orador, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos, cada líder de partido, exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem a parte conforme o regime interno dessa Casa de Lei. Não havendo líder de partido interessado a falar sobre a matéria, dando início à ordem do dia. Em votação única, projeto de resolução número 2/2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores, revoga as resoluções número 1/2013 e 2/2015 e dá outras providências. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Peão. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o projeto de resolução foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 4/2017, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda, Flávio Manuacmi, Rafael Nisato, José Faquim, Juraci Donizete Martins e Fábio Peão.
dispõe sobre o tempo máximo de espera no atendimento interno dos caixas aos usuários de estabelecimentos bancários e congêneres, instalações de equipamentos de segurança, porta giratória e demais equipamentos nas entradas de estabelecimentos bancários e dos postos de atendimentos bancários, a obrigatoriedade de instalação de assentos no ambiente interno das agências bancárias do município e implantação de sistema de senhas para atendimento ao público e a obrigatoriedade nos estabelecimentos bancários do município de José Bonifácio a disponibilizar funcionários para orientação de seus usuários nos caixas eletrônicos. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 6, 2017, autoria da mesa diretora e demais vereadores. Revoga na íntegra a lei número 3.737, 2014, de 5 de agosto de 2014, e dá nova redação à autorização para fornecimento de auxílio alimentação aos funcionários, servidores, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal e da outras providências. Aldo de Stefano. Não. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 7 votos sim e 1 voto contrário. Em votação única, requerimento número 13, 2017, autoria dos vereadores Fábio Pião, Aldo de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira e Rodrigo da Silva Miranda. Vereadores da Câmara de José Bonifácio, requerem a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito, solicitando informações no prazo regimental de 15 dias. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado com 8 votos sim, nenhum voto em contrário. Em votação única, requerimento número 14 de 2017, autoria dos vereadores Fábio Pião, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Juraci Donizete Martins, José Faquim, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda. Vereadores da Câmara de José Bonifácio, requerem a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando informações no prazo regimental de 15 dias. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, emenda modificativa número 3, 2017, autoria dos vereadores Fábio Pião, Hermínio Realino Devetac, Aldo de Stefano, Flávio Manuacmi, Osmar Isaac Pereira, Rafael Nisato e Rodrigo da Silva Miranda, ao projeto de lei número 6, 2017, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo e a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder auxílio alimentação aos seus servidores e dá outras providências. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim.
Votada, a emenda foi aprovada por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 6/2017, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo e a Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni a conceder auxílio alimentação aos seus servidores e dar outras providências. Aldo de Stefano. Sim. Fábio Pião. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nisato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, dando início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a par de minuto, o vereador Aldo Roberto Stefano. A respeito do projeto da Câmara, ou melhor dizendo, da Prefeitura, eu acho que, como eu vinha dizendo a respeito anteriormente, quando esse tipo de projeto, quando vem para a Câmara, eu acho que ela poderia vir, como já foi comentado na administração passada, vir separados os projetos, para não ter que esse problema de que nós tivemos que atrasar a sessão 20 minutos para debater essa questão se acatava o que o prefeito pedia no projeto dele ou se nós íamos alterar o projeto. E nós achamos por bem alterar o projeto para dar condições do funcionário ter opção. A Associação Comercial de Zé Bonifácio presta um trabalho relevante ao nosso comércio de Zé Bonifácio. Você vai dar liberdade para o funcionário escolher. Ele vai escolher, tem até agosto para escolher. Se ele não escolher, fica valendo do ano passado a mesma opção que ele teve. A questão dele se optar, se ele vai receber o valor da cesta, que agora foi para 320, no Olerite, junto com o pagamento dele, ou se ele quer receber o cartão a crédito da Associação Comercial. O prefeito, esses dias atrás, foi lá e renovou o contrato com a Associação Comercial. Até, eu não sei, chega a ser assim, não dá para entender, a gente pode até averiguar por que há uma semana atrás vai e renova o contrato com a Associação Comercial e, de passo uma semana, ele quer cancelar o convênio com a Associação Comercial. Nós tivemos aqui 3 situações envolvendo a associação comercial. O prefeito, infelizmente, ele esqueceu que a política acabou. Ele tem que pensar no município. Ele tem que olhar para 35, 37 mil habitantes, e não olhar para uma classe só, ou achar aquilo que ele pensa e fazer aquilo que ele acha de bel prazer. Ele tem que pensar no município, 35 mil habitantes. 3 situações nós tivemos com a associação comercial, e agora eu vou levar o questionamento dos senhores, para ver se não é perseguição a essa entidade que presta um trabalho sensacional ao comércio de Zé Bonifácio, um trabalho sério, digno. O primeiro foi quando ele quis contratar, abrir o Sebrae de Zé Bonifácio. Por que não uma parceria com a Associação Comercial de Zé Bonifácio? Não. Ele foi atrás para abrir o Sebrae, que acho nem sei se está funcionando, já acho que não, mas sem a Associação Comercial de Zé Bonifácio. A Associação Comercial de Zé Bonifácio tem um programa chama PROI, Programa de Estagiários da Associação Comercial de Zé Bonifácio. A associação, no começo do ano, ela tinha várias pessoas cadastradas pelo PROI que trabalhavam na administração do prefeito Edmilson. E tinha também do Edmilson, tinha alguns de São José do Rio Preto, do CIE, que, por sinal, é uma excelente empresa de estagiários. A associação levou a proposta para a Prefeitura Municipal do PROI, que é o Programa de Estagiário da Associação. O que a Prefeitura fez? Contratou todos os estagiários através do CIE de São José do Rio Preto, mais uma vez deixou a Associação Comercial de Zé Bonifácio de fora da parceria. E agora, há uma semana atrás, vai na associação, renova o contrato com a associação para poder, o cartão, acredito que não tem custo nenhum. Não venha depois dizer que fez isso porque precisaria de licitação para poder contratar uma empresa. Não precisa de licitação porque não tem custo nenhum. A associação comercial não cobra pelo cartão, acredito. Nós não fizemos nada aqui na lei, senão alteramos o valor, aprovamos, a Câmara aprovou
o valor para 320, mas nós não fizemos nada de diferente, nós simplesmente mantivemos a associação comercial, dando ela a possibilidade daqueles funcionários que quiserem o cartão para comprar com o cartão no comércio, do valor da cesta, ele ter o cartão da associação comercial, que, por sinal, como eu já disse anteriormente, é um cartão que é muito aceito na cidade e praticamente todos os grandes comércios de José Bonifácio têm parceria, os mercados, com a associação comercial. Aí eu pergunto, eu citei 3 situações da associação comercial de José Bonifácio, se não é perseguição ou não. Há 8 anos atrás, quando o ex-prefeito foi prefeito, ele já teve um sério problema com a associação, ele deixou de lado a associação comercial, mas graças aos grandes empreendedores de José Bonifácio, a associação comercial ressurgiu, a associação está num belo de um prédio, prestando um grande serviço à comunidade de José Bonifácio. Então, senhor prefeito, pense no município. A política acabou no dia 3, de outubro, foi as eleições, é isso, né? Pense no município, pense no que é bom para a cidade. Não interessa se existir alguém lá que possa ter sido contra politicamente. A partir de 1º de janeiro, o senhor administra a cidade para 35 mil bonifacianos, e não só para 8 mil e poucos, que foram os votos que o senhor teve na eleição. Na questão dos loteamentos, que inclusive nós votamos um requerimento pedindo aqui a documentação do plano diretor. Estão parados os loteamentos de José Bonifácio. Teve um loteador que entrou com mandato de segurança pedindo que a lei seja cumprida. O prefeito, ele acha que ele pode administrar a cidade sozinha, ele resolveu que não vai liberar os loteamentos, porque a Lagoa não pode. Nós sabemos que a Lagoa não pode. Mas a Câmara Municipal, a Câmara passada, fez uma lei autorizando a construção de ETs dentro da Lagoa, dentro dos loteamentos. Então existe a lei. Se ele acha que a lei está errada, manda uma lei aqui para a Câmara vai ver se a outra lei, se ele acha que está errada, ele manda uma nova lei, nós vamos ver se ele tem razão ou não. Agora, querer passar por cima das leis que a Câmara Municipal votou, isso é horripilante. Os loteadores já estão tomando conta disso, estão entrando na justiça, e eu acho que a Câmara também tem que tomar uma posição, porque inviabiliza o crescimento de José Bonifácio. Não é possível que, com a lei que existe, e outra, segundo um loteador já falou, que a CETESB, se os loteadores investirem um pouquinho na Lagoa de Tratamento, e eles concordam com isso, ela pode liberar 30%, 40% daquela área. Mais 30%, 40%, que é um sistema de... eu não esqueci o nome. Que vai mexer com aquilo. Aí ela autoriza 30%. Agora, por que o prefeito acha que não pode ter loteamento Zé Bonifácio e está inviabilizando os crescimentos? A lei existe, a lei tem que ser cumprida. Se ela é certa ou se é errada, aí é o departamento. Mas tem que ser cumprida e foi votada. E a lei dá condições dos loteamentos prosseguirem em José Bonifácio. E está parado porque o prefeito acha que ele tem o direito de passar por cima das leis aprovadas aqui na Câmara e fazer aquilo que ele acha que deve. E nós estamos aguardando, os loteadores estão procurando direito na justiça para poder dar andamento às obras e deixar que o povo construa suas casas e que José Bonifácio cresça, que o comércio seja pujante. E, infelizmente, o prefeito, passando por cima de leis da Câmara Municipal, está inviabilizando esse crescimento da cidade. Eu tenho mais 2 minutos e 40 e eu vou falar rapidamente. Foi feito um decreto municipal em 13 de junho, passando a Casa do Amor Fraterno, os camarotes, praças de alimentação, estacionamento para o Amor Fraterno desfrutar da festa de José Bonifácio. Concordo, eu fui um de que fiz indicação, pode pegar esse ano, fiz de novo, que todas as barracas da festa de José Bonifácio deveriam ser passadas para as entidades assistenciais de José Bonifácio. Mas concordo que poderia ter sido feita uma divisão para que outras entidades pudessem participar. Hoje a Santa Casa está lá agonizando e, infelizmente, não foi concedido nada à Santa Casa Municipal de José Bonifácio para poder participar da festa. E eu espero realmente que toda a arrecadação com bar, com
camarote, com estacionamento, realmente vai para a Casa do Amor Fraterno, que é uma entidade séria. O Padre Mauro faz um trabalho sério, ele luta muito com aquilo lá, eu acompanho de perto, eu sei, ele luta muito para manter aquilo lá, e ele pôs o nome do Amor Fraterno, ele recebeu esse decreto, ele está entrando junto na festa para receber todos os benefícios que a lei está dando, e eu espero sinceramente que isso aconteça. Que nós não podemos colocar o nome de uma instituição tão séria e depois a coisa virar dos avessos. Então eu espero que realmente toda a arrecadação, tirando as despesas, seja passado para a Casa do Amor Fraterno. Deveria ter sido dividido. E nós estamos fiscalizando e nós vamos fiscalizar, que esse é nosso dever. Chega de fazer festa com dinheiro público e meia dúzia levar o que a gente sabe. Chega, a festa está sendo bancada com dinheiro público e muito cara, por sinal, muito cara. Então nós vamos fiscalizar mesmo, porque é uma entidade séria, Padre Mauro é uma pessoa séria e que necessita realmente de recursos, como as outras entidades da Bonifácio necessitam, e nós esperamos que seja dado a ele o devido tratamento. Senhor presidente, eu peço 2 minutos para complementar. Então, a respeito da Casa Amor Fraterno é isso. Quanto à questão das festas, já falei aqui e vou repetir. Não sou contra o tamanho que está sendo feita essa festa, numa crise que o país está passando, numa cidade onde a Santa Casa José Bonifácio teve cortado 2 milhões do seu orçamento, esses dias os funcionários estavam com salário atrasado, uma cidade onde a estrada José Bonifácio Nipuã, o Estado já aprovou, mas não chega a recurso, o prefeito de Nipuã conseguiu há 3, 4 anos ou mais, foi no DR, conseguiu o material, colocou o maquinário e fez a obra. E nós estamos parados. Ah, mas é dinheiro grande, precisa de recurso. Mas poderia ser investido lá. As ruas de José Bonifácio que necessita de recap, o funcionário público, que hoje está tendo um aumento na cesta básica, mas cadê os 5% que foi lei, inclusive, criado pelo próprio prefeito em 2004 e que não deu os 5% do reajuste? Máquina de triturar galho, 6 meses quebrada, e o pessoal tendo que fazer trabalho dobrado para se resolver. Varredores de rua, hoje tive uma reclamação, varredor de rua não passa numa rua, não passa na outra. Cadê os varredores que iam resolver a situação? Cortou todo tipo de transporte, para esporte, para terceira idade, para asilo e outros. Semana passada teve um rapaz aqui que faz um trabalho na ABAN, meu tempo tem mais 1 minuto, vou tentar terminar, que não teve um ônibus para levar uns alunos em São José do Rio Preto, no Bosque, cortou o transporte. A Avenida Miguel Brandão dos Reis está escura, como foi pedido aqui, onde estão os postes. Os banheiros precisando de reforma. E aí nós vamos gastar em torno de 700, 800, 1 milhão numa festa de aniversário da cidade. É muita incoerência. Principalmente quanto aos funcionários públicos, que hoje estão tendo um bom reajuste na cesta. Mas os 5% de reajuste, que esse sim entra no olerite, esse vai ter no fundo de garantia, esse vai ser incluído lá na frente quando o funcionário for aposentar, infelizmente não veio. E é lei, e o prefeito devia cumprir a lei que ele mesmo fez. Por isso, a minha insatisfação com uma festa desse tamanho, com tanta incoerência, com tanta coisa que precisa se fazer no município. Pode-se fazer festa, mas dentro das possibilidades, e não é o que está acontecendo. Muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Novamente, ocupamos aqui para 10 minutos, para trazer um resumo da semana. Primeiro eu quero agradecer o Osmar Paulo de Oliveira, chefe ambiental, que me apresentou um projeto aí da plantação de milhares de árvores no município. E como passou para o senhor também, Rodrigo, a questão de um problema de uma árvore aqui próximo do Brandão, que traz risco aos moradores e aos pedestres. Centenas, milhares que passam ali diariamente. Muito obrigado, Osmar, amigo meu, parceirão. Muito obrigado, Zequinha, pelo monte de pedido que você me atendeu. A cada vereador, eu quero pedir agora, a cada vereador, por gentileza. Senhor presidente, como eu citei aqui a semana passada, deixar aqui para os senhores que estão, o senhor está precisando, se precisar de algum estagiário aqui na Câmara, infelizmente o prefeito não cedeu
os estagiários do processo seletivo que foi feito pela Prefeitura. Explicar para cada um do senhor aqui, Prefeitura, Câmara, qualquer setor público, só contrata mediante aquele concurso de estagiário. A Prefeitura fez, a Câmara poderia utilizar. O senhor está precisando de 2, 4, mas não forneceu os estagiários. A Câmara vai ter que fazer um processo seletivo, fazer esse concurso, gastar 15 mil, 20 mil, 10 mil, dinheiro público, graças às graças do prefeito de não ir com a cara da Câmara, né? Até isso estamos passando. Poderíamos utilizar um assessor jurídico que fez o concurso da Prefeitura para estar assessorando juridicamente a advogada aqui da casa, mas não. Por bom gosto, por mau gosto, proibiu. Então, vamos fazer um ofício, encaminhando, fazendo esse pedido. Não vamos gastar 15, 20, 30, não sei quantos mil, mas não é pouco. Fazer um concurso público. Virão milhares de pessoas em busca de 1, 2, 3, 4 vagas. E é dinheiro público, quero reforçar isso. Depois de amanhã, quinta-feira, começam aí as festividades. José Bonifácio, 111 anos. A gente está num muito disse-me, mas eu quero convocar a população, vamos lá. Artistas, momentos, pessoas que a gente gosta, Daniel, que eu sou apaixonado, uma melodia fantástica, né? Mas hoje eu quero deixar alguns questionamentos aqui. Por que a Prefeitura ainda não fez uma nota oficial de esclarecimento? O pessoal liga para a gente, os donos antigos de camarote. E aí, você sabe de alguma coisa? Não sabemos. Não sabemos. Aldo Stefano, por gentileza, presidente. A parte do Vicente. Ok. Concedido. Falando nesse assunto, não deu tempo de eu falar, eu ia falar a respeito. O prefeito, a lei venceu em 2015, o Edmilson não renovou, e o prefeito atual também resolveu não renovar a lei dos camarotes. Ele tem essa liberalidade, que havia sido por 30 anos concedido aquele espaço. Mas eu acho que deveria ter tido um pouco de respeito, pelo menos com os ex-proprietários, de ser feito um comunicado, igual o senhor está dizendo, e poderia ter sido explicado o que vai ser feito daqui para frente e oferecido os camarotes para esses proprietários, que tem pessoas que faz 30 anos que tem aquele camarote, do dia para a noite não sabe o que aconteceu, está sabendo pela rua que foi realmente extinto o contrato. Mas poderia ter sido oferecido os camarotes para eles, primeiramente, porque eles estão lá há 30 anos e deveria ter tido um respeito com essas pessoas. 2 me procuraram, falaram, a Prefeitura não teve nenhum respeito de oferecer pelo menos os camarotes para nós. Então, fica aqui também essa minha situação, que hoje eu convivi com algumas pessoas que me procuraram. A Prefeitura deveria pelo menos ter dado uma satisfação às pessoas que estão há 30 anos lá. Então, senhor prefeito, junto com o pessoal aí, a assessoria de imprensa, coloque na página oficial um esclarecimento oficial em respeito àqueles que construíram aquele lugar. No mínimo, é isso que você tem que fazer. Qual que é a programação do evento? Vai ter bolo, vai ter desfile, vai ter o rodeio? Que tipo de evento que vai ter? Ou só o show de 20, no quinta, sexta, sábado, domingo? Qual que é a programação? Eu não vi lugar nenhum. Entrei hoje na página oficial. Está vendendo camarote? Onde? Não é na Prefeitura? Aonde? Quanto custa? Pulseira avulsa? Eu tenho uma senhora cadeirante que ela quer ir no show do Padre Alessandro. Ela não pode ir de cadeira na arena. Eu consigo comprar uma pulseira para ela, avulsa? Eu não sei que tipo de informação, que tipo... A gente acabou de fazer aí a Conselho Municipal de Turismo, né? Mas se for atender a população com um potencial de atendimento desse, começou mal. Muito mal. E até agora, esclarecimento, agenda, faltam... Hoje é dia 19, amanhã tem a medalha, 24 de junho, que faz parte da programação. Sempre fez parte do calendário. E nós vimos que a realização da Prefeitura sempre foi Prefeitura e Câmara. A Câmara já não entrou nessa. Então, quero pedir para o pessoal, de uma maneira oficial, através aqui da tribuna, através de alguém da Prefeitura, onde compramos, se eu precisar levar um cadeirante que não tem acesso dentro da arena. Acabei de falar mobilidade aqui nos banheiros públicos. Vai trazer milhares de pessoas que não tem nem banheiro para oferecer. Então, é o tipo de questionamento, nós não encontramos isso aqui. Eu, oficialmente, eu não sei. Então, a gente deixa alguns questionamentos aqui para que seja algo bem feito, que se tenha referência, que se tenha um ponto de acessibilidade, que se tenha preço. Não sabemos também nem onde, quanto custa.
Então, a gente precisa, de uma maneira oficial, o pessoal aí que está promovendo a comissão organizadora das festividades. Mas nós recebemos um convite aqui, né, Paina? Chegou aqui agora, mas datado lá de 26 de maio, que aqui nesse convite, convidando os vereadores. Pessoal, se alguém perguntar se a gente vai ganhar camarote, não sei. Perguntamos, não sei. Sempre a gente ganhou para a família, não temos essa informação, né? Mas nesse convite que está aqui, ó, chegou agora na minha mesa, mas datado de 26 de maio, tá? Diz que o calendário de festividade é de 22 a 25 no recinto. Nem a medalha, presidente, colocaram. Nem a medalha está na programação. Excluir a Câmara mesmo, hein? Então, são esses detalhes. Eu tenho aqui em cima da minha mesa, o último tema, nem trouxe o documento. Eu fiz um requerimento há um mês atrás, 40 dias, que nós tínhamos ônibus rodando para os estudantes, para o transporte universitário, até dezembro do ano passado. Aí virou o ano, os ônibus já não funcionaram, não serviram mais. Eu perguntei onde foram esses ônibus. Tem a resposta aí, com a assinatura do chefe de transporte lá de almoxarifado, eu não sei o nome dele, e também assinado pelo prefeito. Chega no momento ali grifado, segunda página, Jura, está em cima da mesa, a demanda de ônibus para o transporte universitário demanda da necessidade de 11 ônibus. Sendo assim, a prefeitura locou 11 ônibus. Senhor prefeito, me fala por que no dia 25 de abril pintou uma nota de manutenção de ônibus universitário de 4.400, já que a demanda é de ônibus locados, a prefeitura arca com o motorista, com todos os encargos trabalhistas, com combustível, mas a manutenção é de quem alugou o ônibus. Então, pergunto para o senhor, se nesse documento que está em cima da minha mesa, que ele não pode ser tão fajuto igual aquele que o senhor me deu da BR-153, hein? Mas está assinado pelo senhor e pelo chefe que diz, a demanda de ônibus para o transporte universitário são de 11 ônibus. Por isso foram locados 11. E por que tem uma nota de 4.400, de 25 de abril, no valor de R$ 4.400, manutenção de ônibus de transporte universitário? Eu reforço, o contrato diz que a manutenção é de quem alugou o ônibus. Então fica esse questionamento, através da resposta do requerimento, devia ter trazido aqui para dar o número da resposta, o número do requerimento. Então são incoerências que acontecem, são notas que nós estamos acompanhando. Eu vou dizer para os senhores, a gente tem 5 pessoas rastreando o portal de transparência, temos 5. Então são coisas, fica a pergunta, se o locador que dá a manutenção, por que eu tenho uma nota de manutenção de 4.400? Pergunta é fácil. A parte Jura. Ok. Concedido. Tem 2 ônibus que transportam o universitário para Monte. Eu não sei se essa nota foi feita nisso aí. Eu não sei, da nota eu não estou sabendo. Eu só estou sabendo que tem 2 ônibus que vai para Monte, é universitário. Para Monte. Acabou? 2. Eu tenho que esperar você terminar. Está terminado. Não, legal, mas eu estou fazendo baseado na resposta do requerimento, que eu acho que essa resposta é tão fajuta da BR-153 que ele mandou para a gente. Paina, está aqui, ó. Frota universitária demanda de 11 ônibus. Sendo assim, foi necessária a contratação de 11. A frota demanda. Esse é um documento assinado por ele e pelo encarregado de transporte, chefe de frota do almoxarifado municipal. Baseado no documento que me encaminhou. Não está aqui. Aqui fala que a demanda é de 11, tem que mostrar para o senhor. Eu estou fazendo baseado no documento. Então já fico mais aliviado que o senhor diz que não está no requerimento, na resposta, que tem outros 2, né? Então vamos conferir se esses 2 ônibus batem com a nota também, né? Que eu tenho certeza que vai ter coisa errada aí. É fácil. Então, quero deixar aqui, reforçando lá no começo. Por favor, a prefeitura coloque uma nota oficial de tudo, programação, locais de venda, por gentileza. E a garrafinha de água custa aí próximo de 60, 70 centavos. Não vendam a R$5, por favor. Respeitem um cidadão que vai lá, que precisa dessa festa popular. Vamos fazê-la popular. Muito obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Osmar Isaac Pereira. Boa noite a todos dessa casa,
senhor presidente, nobres vereadores, público de casa aqui presente, uma boa noite a todos. Reforçando a história que o Fábio disse da Associação Comercial, uma entidade muito respeitada em José Bonifácio, então aquela história dos cartões lá, a gente não podia arregar daquilo lá. Votamos sim ao aumento do auxílio refeição, alimentação dos funcionários públicos, muito merecido, sofrido, porque a gente sabe quanto que é duro trabalhar e ganhar um salário que às vezes não compete. Mas a Câmara já havia pedido R$400, agora 320 eu acho que é excelente, tá bom. O da Câmara também teve um aumento. Amanhã a gente tem, convidando o público em geral, que amanhã a gente tem, né, as premiações das medalhas, 24 de junho. Pessoas nobres, bonifaciano de sangue, estará representando essa cidade com muito orgulho. Acredito que todos que foram escolhidos estarão amanhã muito felizes. Também o nosso amigo Ney Piccolo também, né? Vamos fazer a merecida entrega do título a ele. Então amanhã essa casa aqui vai estar realmente em festa. E falando sobre os sanitários de José Bonifácio público, eu acredito que isso é saúde, né? E é duro. Você está no meio da praça, você está no meio de um evento, você vai ter que ir num sanitário e realmente nossos sanitários não dá essa satisfação para quem o frequenta. Eu acredito que o prefeito podia ver isso com mais clareza, com mais resolução para poder resolver esse problema, que não é tão difícil assim, é saúde pública. Sobre as emendas que a gente fez hoje, foi para garantir uma boa satisfação de todos. Houve, a semana passada, alguns rumores na rede social sobre a Câmara de José Bonifácio, falando de todos nós, né, de todos os vereadores, eu não sei se falou bem ou falou mal, mas a mim não me atingiu, não. Eu só queria deixar um recado para a população de José Bonifácio e para o Poder Executivo, que não precisa ter medo de tudo que a gente votou semana passada, que está votando agora. Não precisa ter medo dessas coisinhas, não, porque isso aí a gente só quer o bem da cidade e que o prefeito faça uma boa administração. Se fizer caca, a gente vai estar de cima para fiscalizar. Eu acredito que é isso. Não precisa ter medo de nada. A gente está aqui para ver as coisas certas. Essa casa de lei, esses novos vereadores são gente sensata e eu acredito que não vai atrapalhar em nada, que os munícipes estão bem representados por essa casa. Então não tem que se preocupar. A gente só vai votar coisas boas para a cidade. Se vier ruim, vai devolver. Eu acredito que não tem que ter preocupação nenhuma. A gente está aqui para seguir a lei e espero que ele também faça isso. Uma boa noite a todos. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto. Vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes do rádio, queria cumprimentar em especial aqui o meu ex-colega de Câmara, né, Sebastião Pereira de Miranda, que foi presidente desta casa também e que foi vice-prefeito. Eu aprendi muito com você, viu, Tião? Com certeza, é a pessoa que trabalhou muito por José Bonifácio.
Quanto à lei dos bancos, que foi votada aqui hoje, acho que o vereador, o Paina e o Rodrigo já frisou bem. Agora cabe a eles cumprir o que está aqui na lei, porque a lei, como já foi dito aqui, é para ser cumprida. Bom, estamos aqui no final das águas e já estamos entrando na seca praticamente, né? Então a gente gostaria que o setor de estradas vê-se com bons olhos as limpezas das caixas de captação de água, porque esse serviço tem que ser feito agora, da agora até agosto, setembro, para quando vier as chuvas, as estradas não sejam danificadas. Então, acho que é época boa, a terra ainda está úmida, está fácil de uma retroescavadeira, de uma pá carregadeira fazer o trabalho. Então, portanto, as estradas, elas não podem ser como diz, um remédio curativo, e sim preventivo. E para se prevenir uma boa estrada, para que ela fique boa, tem que ter as limpezas de caixa de captação, ter, como diz, as sangrias tudo funcionando. Aí sim vai ter tranquilidade para cuidar dessas estradas futuramente. E também eu gostaria que o prefeito também vê-se com bons olhos aquele pedido que nós fizemos em aquisição de uma máquina para triturar os entulhos. Aquela que pega esses restos de materiais de construção, que é concreto, tijolo e tal, e faça uma matéria-prima para as estradas. E é época boa também agora, porque as reformas, geralmente, das casas, elas são feitas na época da seca. E a gente vê as caçambas aí, muitas delas cheias daquele material que seria ótimo para fazer isso aí, porque ao invés da prefeitura buscar uma pedra, buscar coisa, às vezes lá na beira do Tietê, que vai encarecer devido o frete, então ela pode ter isso aí armazenando em locais alternados por aí, para que quando tiver problema nas estradas, ele ter a matéria-prima. Isso aí sempre foi ensaiado por outros prefeitos e não foi feito. Mas eu acredito que, tendo dinheiro, com certeza o prefeito atual ele vai fazer isso aí. Nós esperamos. A parte do Rafael. Pois não, vereador. Concedido. Agradeço a parte, senhor José Fachin, dizer que o senhor colocou brilhantemente, parabéns pela colocação. Acho que o prefeito, ele ouvir essa prece do senhor aí, ele vai estar tendo bastante respeito com o dinheiro público, não alugando uma máquina dessa ou privatizando esse serviço, da mesma forma que foi feito com os ônibus, com os 11 ônibus, e pagado um valor absurdo, maior do que o valor de comércio dos ônibus. E então eu sinto que o prefeito deve olhar com carinho, e se não fazer isso nesse ano, novamente lembrar que na LOA, e tem uma lei que a gente pode fazer uma emenda para que ele compre essa máquina no ano que vem, já que o remanejo dele está em zero, ele acaba ficando obrigado a comprar essa máquina, que eu acho que é importantíssimo para o município. Mas parabéns pela colocação. Obrigado, vereador. Se não tiver o dinheiro para esse ano, que compre o ano que vem, que o barco vai tocando. Tendo essa máquina, ela vai servir para agora, para daqui 2 anos, daqui 10 anos, e a coisa assim por diante. O importante é que as estradas fiquem boas. E a prefeitura tendo essa máquina, vai se tornar mais barato para se conservar essas estradas. Eu acho que isso aí seria muito bom, é um sonho que a gente tem há muitos anos e que os prefeitos anteriores não acataram essa ideia. Mas eu acredito que devagar as coisas vão caminhar e nós vamos conseguir isso aí. Gostaria também porque é o seguinte, se eu tiver que criticar o prefeito, também eu vou criticar, sim. Às vezes alguém pensa que eu estou elogiando e tal. Aqui, a hora de elogiar, eu vou elogiar. A hora que tiver que criticar, também sai de baixo. Se for preciso, nós vamos falar a verdade aqui e acabou. E eu gostaria de agradecer o Executivo por ceder o ônibus para levar as crianças da ABAN, né, para São José do Rio Preto, naqueles pontos turísticos lá da cidade, que já há vários anos, assim o moço disse para nós, que dá aula de capoeira, né, lá na ABAN, voluntário, já há 7 anos que todos os prefeitos, uma vez por ano, doa
o veículo lá, um ônibus que seja, para levar as crianças lá para visitar Rio Preto, os locais, como diz, os locais turísticos. A gente sabe que o prefeito não está cedendo ônibus de espécie alguma, mas por se tratar de crianças e tal, eu acho que ele sensibilizou, ele atendeu esse pedido e a gente gostaria de agradecer publicamente aqui. Então, e que o ano que vem também se repita e faça de novo isso aí, que com certeza o pessoal lá vai agradecer bastante. Outra coisa que foi até dito aqui sobre a rodovia vicinal, eu falei ontem, eu liguei para o deputado, que agora, segundo ele está incumbido em correr atrás para que saia o recapeamento quanto antes aí da nossa vicinal. Até eu estava em casa lá, minhas meninas falaram, mas o senhor vai ligar para ele hoje? Hoje é domingo. Eu falei, não, o dia de pedir voto também ele pede de domingo, pede de sábado, de qualquer dia. Então eu liguei, ele atendeu o telefone. Falei para ele da situação que está ficando a nossa rodovia, está cada vez pior. Então eu acho que se nós não virar uma sarna, ficar em cima, nós não conseguimos o recapeamento. Aí, então ele me disse que quarta-feira ele vai lá no DR em São Paulo, e na quarta mesmo ele vai dar uma posição em que pé que está. Eu falei, não, mas nós gostaríamos que o senhor lutasse por isso aí com unhas e dentes, para que saia esse recapeamento aí. Porque o recapeamento da outra vez aqui foi meia boca, como diz, né? Pensa bem, o recapeamento da Manuel Guapo foi feito no mesmo período daquela que sai da SP-425 e vai para Ubarana, passa ali em Santa Luzia. Eu passei ontem, eu fui em Santa Luzia ontem, o asfalto ali está maravilhoso ainda. E tem trânsito ali também. Os caminhões de carga passam muito por ali para atravessar de uma rodovia na outra. A rodovia está boa. Só que foi uma outra construtora que fez. Então, o dia que nós estivemos em São Paulo, antes da assinatura do convênio, eu fui 2 vezes junto com o Edmilson no DR, São Paulo. O superintendente do DR disse para nós assim, só que vocês têm que fiscalizar isso aí, porque o edital foi para 5 centímetros, parece que fizeram de 2 e tal, né? Falou assim para nós. Aí eu fiquei quieto, eu não falei nada, mas não é o município que tem que fiscalizar. Quem empreitou lá foi o DR, então seria o DR que tinha que fiscalizar. Então, portanto, segundo o deputado, falou que ele vai lá na quarta-feira e vai ver em que pé que está e vai batalhar por isso aí. Mas agora nós temos que, não só eu, como os senhores vereadores, nossos colegas aqui, eu acho que cada dia ligar para ele. Vamos virar uma sarna em cima disso aí, que às vezes nós conseguimos ganhar isso aí na canseira. Porque tem muita gente que fala assim, eu não aguento mais o cara pedir isso, aquilo, que eu vou acabar fazendo para ficar livre dele. É mais ou menos assim, né? Então, eu acredito que o deputado também vai fazer isso com nós. Ele vai batalhar, vai lutar lá para que nós saia desse problema tão sério que, se continuar assim, Bonifácio em breve vai perder, o comércio daqui vai perder igual outra vez. Por quê? Muita gente de Nipuã, eu acredito que mais da metade do povo que compra fora, lá de Nipuã, que vão comprar em outra cidade, compra aqui em José Bonifácio, porque aqui tem de tudo que pensar que em José Bonifácio tem. Então, e é perto para eles vir. Qual que é a próxima cidade para eles ir? Só Rio Preto, que tem aquilo que tem José Bonifácio. Então, acho que é bom para o nosso comércio, é bom para quem trafega ali. Eu mesmo, cada 20 dias, mais ou menos, eu tenho que ir ali no rapaz ali que mexe na suspensão e tal. Outro dia troquei amortecedor, agora tem que trocar uma borracha lá que está batendo de novo. Mas do que é? É do asfalto. Não é que ele tem tanto buraco, mas sim aquela trupidação é coisa de louco. E vocês todos sabem, quem passa por ali vê, né? Então, acho que nós temos que, como diz, pegar firme, não só eu gostaria que todos os vereadores, né, Pânia? Nós estivemos lá em Votuporanga levando uma cópia do convênio que foi assinado em 2014 e tinha prazo de 2 anos. Fomos levar para o deputado lá, né? Que ele ficou sendo o nosso representante aqui, porque nós ficamos órfãos aqui de deputado, então nós temos que apelar para aquele de Votuporanga lá. Então, fomos lá, levamos para ele falou que ele ia cuidar disso aí. Mas nós queremos agilidade nisso aí, porque senão cada vez o povo vai sofrendo mais, né? Então, é isso aí, eu acho que quarta-feira, se ele não ligar até no escurecer, depois eu ligo para ele e vou comunicar com nossos companheiros aqui, para que cada um também faça a mesma coisa.
vamos ligar, vamos batalhar para que isso aí aconteça. Obrigado, boa noite. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Rodrigo da Silva Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, rádio internautas, vocês estão ouvindo aí da FM Vale de Tietê. Eu venho aqui pedir para o prefeito que ele veja com bons olhos essa indicação 112 de 2017, para que faça uma faixa elevada em frente ao Centro de Saúde Josefa Braga, que cruza ali o ponto de ônibus, onde os pacientes vêm para consulta, tem que atravessar, onde até teve um acidente lá há poucos dias. Então, que ele veja com bons olhos, como já foi pedido em outras faixas elevadas em outros lugares, que ele veja isso aí, pelo menos essa indicação que ele poderia atender com um pouco mais de urgência. E também recebi no celular, quando o Fábio fez o comentário da faixa elevada, o munícipe lhe mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo para que substitua aquela lombada que tem atrás da matriz, que cruza para o coque, para uma faixa elevada também, onde termina a missa, os padres atravessam, as crianças também do coque. Eu acho também que o prefeito poderia ver isso aí, a comissão de trânsito da prefeitura, tá? Que veja certinho isso aí para poder proceder essas faixas elevadas, não só lá, como tem vários pontos do município que precisava ter também, aqui no Banco Itaú, cruzando com a banca, também um ponto precisava de ter também uma faixa elevada. E vem aqui também, como eu falei na semana passada, quando tiver coisa boa no município, feito pela administração, que eu vinha falar. Eu não estava aqui só para criticar. Certo? Então, venho aqui parabenizar o Fundo Social em nome da Sônia Linguanotto, na qual ela me mandou umas fotos, que há cerca de um mês atrás, elas foram fazer um funcionário, e os funcionários foram fazer uma limpeza naquele barracão, atrás do bombeiro, onde tinha várias coisas jogadas fora do município, inclusive tem uma parte que está separada, que não baixaram o patrimônio, não pode ser jogado fora ainda, mas foi tirado lá de dentro 4 caminhões vasculantes de sujeira e foi usado 2 caminhão-pipa para lavar. Isso aí, os funcionários do Fundo Social, em nome da Sônia, que se reuniram, se plantificaram num sábado, fora de hora, fora do expediente, foram lá e lavaram, organizaram todas as prateleiras, para que pudesse colocar as roupas, os sapatos, tinha sido arrecadado. Parabenizar também as meninas do curso de corte e costura, que o Fundo Social comprou moletom e elas confeccionaram calça, blusa, para que seja distribuído para as famílias carentes. Também quero agradecer ao Zequinha, que todo que tem ligado, pedido e tem feito para mim. O Pedro Laurindo mora ali próximo a Praça João Rodrigues, onde estava apagada a luz lá por meses e meses. Liguei para ele numa sexta-feira, só que eu liguei à tarde quando fiquei sabendo do problema. Na segunda-feira ele foi, resolveu. Então o Pedro tem agradecido muito também. Vou parabenizar também, não sei o que aconteceu, mas eu tinha feito a indicação da reforma dos brinquedos do Bosque, ficou pela metade. Após a minha fala segunda-feira, na quarta-feira, os brinquedos estavam todos concluídos, a reforma. Só tinha 2 irregularidades, mas já fotografei e mandei para a pessoa que fez a reforma. Hoje foi lá e resolveu. Nós tínhamos 2 pregos lá, causando perigo às crianças. Mas no feriado, acho que o nosso amigo aqui, que o pai dele mora próximo, viu como que aumentou as crianças. Fazia dias que nós não via criança brincando lá. No feriado, no sábado, domingo, estava a coisa mais linda lá. E desde janeiro também eu venho falando com o Osmar, quero agradecer ao Osmar também, o chefe do meio ambiente. A gente estava tendo vários problemas ali com as árvores plantadas embaixo da rede elétrica do Jardim do Bosque. Semana passada, se eu não me engano, há 15 dias atrás, uma das árvores enroscou no fio, encostou uma fiação toda lá, fechou curto, caindo faíscas para o chão, crianças correndo do bosque lá. A CPFL na quarta-feira foi, desligou a rede elétrica, fez aquele corte que eles fazem, danifica todas as árvores. Liguei na sexta-feira para o Osmair, hoje fizeram uma força-tarefa em nome do Zequinha, do Carlos Valério, foram lá, cortaram todas as árvores, limparam todo o bosque. Então, quem quiser passar lá vai ver. Então é o seguinte, eu quero sim parabenizar a administração em nome dos chefes de serviço, porque eu tenho ligado para os chefes de serviço, tem feito. As minhas indicações aqui, que é feita em nome do prefeito, só foi atendida somente a do Bosque, mas só foi concluída após eu ter feito
a minha reclamação aqui na segunda. Então, quero sim parabenizar ao Zequinha, ao Carlos Valério, ao Osmair. Toda vez que tem procurado eles, têm resolvido. E parabenizar o Fundo Social novamente, em nome da Sônia Limbanoto, que foi a pessoa que me passou os dados e foi a pessoa com quem eu vi na foto lá com os demais funcionários fazendo a limpeza. E agora é só, meu boa noite. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Flávio Manuac. Boa noite a todos, novamente. Sobre a minha indicação na escola, da matéria de drogas para conhecimento de crianças, para estar alertando. Então, uma cópia de um projeto de lei sugestivo que foi enviado para o Executivo. Então, fala uma carga horária semanal mínima de 1 hora, atividades pedagógicas, então não é só aula, são várias atividades, abordagens sobre as necessidades de alunos praticarem esporte, relação do uso de drogas com doenças sexualmente transmissíveis, interação entre aluno, família e escola. Então não é só uma matéria, só uma aula, são várias interações que eu acredito muito importante para nossas crianças. Eu queria falar, hoje, a senhora Lindalva me procurou a respeito de um problema que ela está tendo em 2 terrenos do lado da casa dela. Ela me trouxe 2 notificações que a prefeitura enviou para o proprietário do terreno. Essas notificações foram recebidas dia 4/4/2017. Na própria notificação está escrito: ficam Vossa Senhoria notificada de forma do artigo, regulamento, parágrafo, tomar providências dentro do prazo de 5 dias para início do serviço e, no máximo, 15 dias para o término. O que é esse serviço? Limpeza do terreno. Então, o terreno não foi limpo desde do dia 4/4 e, para surpresa, ainda está escrito assim, observação: pede-se que seja feita a limpeza dos terrenos e a poda das vegetações de grande porte, porque lá tem árvores. Então, na notificação e a pessoa não foi até agora multada, não foi, e aqui nessa notificação também fala que se ela não cumprir esse prazo, a pessoa não cumprir esse prazo regimental, a prefeitura pode entrar dentro do terreno e fazer a limpeza e cobrar o serviço dela no IPTU de alguma outra forma, normalmente é do IPTU. Então eu peço o apoio, eu peço uma prioridade do prefeito, o Zequinha, que tudo que a gente tem pedido para o Zequinha, ele tem feito, que dá uma atenção especial nesses 2 lotes que está aqui, que já foi notificado desde o dia 4/4 e nada foi feito. Então eu falo em nome da senhora Lindalva, que é uma munícipe e tem todo o direito, porque paga o imposto dela e faz tudo certinho. Então eu peço uma prioridade para a prefeitura, que dê uma olhada nesses 2 terrenos. E amanhã mesmo eu vou passar lá na frente e vou ver como é que está também e vou conversar com o chefe dos fiscais o porquê que até agora não foi feito. Tá? Eu queria parabenizar todo mundo pela lei do banco, aprovar a lei do banco aí. Eu acho que agora vai ser uma reviravolta, os bancos vão se espernear. Eu recebi hoje uma mensagem do Banco do Brasil, uma pessoa chegou no Banco do Brasil, pegou a senha, na senha já estava escrito previsão de atendimento, 52 minutos depois que ele pegou a senha. Já estava na previsão, tá? Eu estou com a foto aqui. Então, o banco, vocês vão ter que se virar agora, porque agora vai doer no bolso de vocês. Parabenizar o prefeito Celso Gaúcho e o vice Dilma, que teve recuperando uma verba de R$2.300.000 que o Edmilson, o ex-prefeito, não conseguiu pegar essa verba o ano passado. Essa verba estava perdida, eles brigaram e conseguiram pegar esse recurso de R$2.300.000. Então, parabéns, Celso Gaúcho, Dilma, que estava atrás disso, é para a infraestrutura, R$2.300.000. Então, parabéns. Santa Casa, a CI da Santa Casa começa a partir da semana que vem.
Amanhã o advogado está entregando o contrato aqui, então a partir da semana que vem a gente já vai fazer a primeira reunião e a gente vai dar sequência na CI da Santa Casa. Apesar da Câmara Municipal, os vereadores entrarem em recesso, mas os funcionários não entram. Então a CI vai acontecer durante o mês de julho. Nós não vamos perder um mês, não. Nós vamos ficar os 120 dias que a Câmara Municipal tem direito da CI, tá? E sobre os camarotes, que é do momento... Os camarotes só tem um culpado, chama-se Edmilson, porque o camarote não foi entregue agora para o Celso Gaúcho. O camarote foi entregue para o Edmilson, em 2016. Ele deixou em banho-maria. Ele ia sair candidato, eu vou fazer um meio termo, e bananã, e bananã. Então, existe um culpado, Edmilson. Não estou falando quem está certo, se são os proprietários do camarote, se é a prefeitura que está certo do jeito que fez, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que um culpado existe, Edmilson, que ele deixou 1 ano daquele jeito, em banho-maria, Deus dará, nem preocupado, porque já tinha sido devolvido para a prefeitura, porque já tinha vencido. Então, eu tenho uma opinião sobre os camarotes. Os camarotes, se as pessoas compraram, é de direito, é de lei, eu tenho certeza que eles vão ser ressarcidos de alguma forma. Agora, se não for de direito, infelizmente, eles compraram se eu não me engano, é Crojob, né? Que é o clube de rodeio que foi criado. Então, se o clube vendeu sem vendeu por um contrato vitalício, sendo que ele tinha 30 anos de concessão. Então, como é que eu vou vender? Eu vou dar uma garantia de um carro vitalícia, sendo que o meu carro só vai durar 30 anos. Então, isso não sei se poderia. Não estou falando juridicamente, quem está certo e quem está errado. Agora, existe um culpado, chama-se Edmilson, que largou 1 ano em banho-maria porque queria ser candidato a prefeito, tanto é que foi, mas não adiantou não. Tanto é que deu para ver a votação que ele teve. Então, ele tem ele teve a votação dele, a expressividade dele, porque a gente sabe muitas coisas que foram feitas, entre elas, que não podemos esquecer, a Zona Azul, com um contrato que está lá, que se o município não pagar, é a prefeitura que paga. Então isso, gente, pelo amor de Deus. Então, por enquanto é só isso, muito obrigado. O zerado tribuna, explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rafael Crademiro Nisato. Senhor presidente, caros colegas vereadores, em nome do Tião da Santa Casa, ex-presidente dessa casa, gostaria de cumprimentar todos os presentes, falar um pouco a respeito da pauta de hoje. Com relação aos bancos, tenho pouco a dizer, né? Tudo foi dito aqui. Esperamos agora que essa lei seja cumprida, e que, se ela não for cumprida, nossos munícipes agora têm uma lei que respaldam, e os bancos, como disse o Paine aqui, vão ter que se coçar, vão ter que se virar para dar mais dignidade ao povo de nossa cidade, não fazer mais muitas pessoas acabarem perdendo seu horário de almoço para ficar nas filas dos bancos. E eu acho essa lei realmente muito importante, foi uma grande evolução, e que ela seja cumprida, e que, se não for cumprida, que os munícipes tenham consciência que tem a justiça, e que, através da justiça, eles podem agora punir esses bancos que não cumprirem a sua parte. A parte de José Paguinho? Com certeza. Concedido. Obrigado, vereador, pela parte. Acho que ficou faltando uma coisinha na lei ainda, obrigando os bancos a deixar essa lei no lugar bem legível, visível, para que o cliente possa enxergar ali. Ou então que seja bem divulgado, para que o usuário lá do estabelecimento, lá dos bancos que seja, que eles fiquem sabendo dos seus direitos. Porque aqui 90% não vai atrás, fala, eu não vou atrás não, porque eu vou perder tempo e tal, mas agora com essa lei aí, vai arder para eles. Então, eu acho que nós temos que divulgar isso aí mais, ou fazer até uma emenda nisso aí, pedindo, obrigando eles que botem essa lei lá naquele vidro lá de entrada, ali logo perto da porta giratória, para que o cidadão possa enxergar e ver os seus direitos. Obrigado. Eu que agradeço, José, muito bem colocado. Realmente, se a gente quer que as pessoas tenham conhecimento da lei e que elas procurem os seus direitos, um passo importante mesmo é colocar essa lei visível, para que realmente os munícipes possam estar sabendo que existe a lei,
e se acontecer alguma coisa fora do prazo, que eles possam procurar a justiça. Vou falar a respeito da emenda, vereador Fábio, onde praticamente todos os vereadores assinaram, com relação à associação comercial. Acho que, indiferente de lado político, nós devemos, com certeza, reverenciar a associação. A associação, ela faz um trabalho deveras importante para o comércio da nossa cidade e, em nenhum momento, obriga-se nenhum funcionário público a pegar o cartão. Ele pode optar entre o dinheiro e o cartão. Então, a gente não enxerga aqui o porquê não dá essa alternativa para que o funcionário ele decida. Se ele quiser em dinheiro, ele vai pegar em dinheiro no pagamento, e se ele quiser o cartão, ele vai pegar o cartão, como foi muito bem dito aqui. Tem pessoas que vai dar, o fulano vai lá e compra, faz a compra no mercado. Eu acho que é importantíssimo para o nosso comércio, fermenta o nosso comércio, mas também não tira o direito daquele que tem outras contas, às vezes o orçamento é apertado, não vai gastar todo esse dinheiro com alimentação. Às vezes a gente sabe que é complicado, o orçamento nosso é bem complicado, principalmente quem ganha pouco. E eu não poderia deixar, como a semana passada eu vim aqui dizer que o prefeito de 18 sessão, ele não fez nenhuma das minhas 16 indicações. Hoje eu tenho que parabenizar ele por ter feito pelo menos pela metade. Eu havia pedido, juntamente com o seu Zé, não posso deixar de falar o nome dos meus companheiros, seu Zé, Jura, o Paina e o Rodrigo, juntos, nós fizemos uma indicação para que passasse o auxílio alimentação da prefeitura para R$400, ele passou para 320, já foi um aumento bastante significativo e bastante importante. Para quem? Para aquele que ganha pouco. Para aquele que ganha até R$1.500, foi um grande aumento. Eu até entendo que, por não ter os dois aumentos que seriam de obrigação, os 6,67%, não me recordo, nessa faixa, mais os 5% do quinquênio, quem ganha um salário acima de R$3.000, de R$2.000 e poucos reais, esse foi prejudicado. Porém, quem ganha até R$1.500, esse vai fazer uma grande diferença no orçamento. Então, parabéns, prefeito. Eu acho que é dessa forma que se administra, é pensando no pequeno, é pensando no funcionário, são eles que tocam a prefeitura municipal, e não tenho dúvida nenhuma que esse final de mês vai ser um final de mês mais feliz para esses funcionários. Parabenizar também, como já disse o Paina aqui, com relação a ele e o Dilma, de ter ido recuperar essa verba de R$2.300.000. É papel do prefeito, fez sua obrigação, correu atrás, e parabéns, se essa verba realmente voltar para os cofres públicos, será muito bem investida. Estamos precisando de muita infraestrutura em José Bonifácio. E agora, já que eu parabenizei bastante, vou cobrar. O Rodrigo veio aqui dizer do Bosque que foi feito algumas melhorias, e eu vou ver se cobrando ele, de repente, pode estar ouvindo, ele possa fazer uma indicação que eu fiz no dia 21 de fevereiro de 2017, falei pessoalmente com eles, pelo menos para ele mandar umas mesas para o Bosque, para os esportistas, porque eu considero o pessoal que faz o lazer lá, são esportistas, são pessoas de mais idade, que o esporte deles é o baralho, que o prefeito prometeu pelo menos mandar as mesas, não mandou. Dia 21 de fevereiro de 2017, eu, Leléo, Paina, Jura e o Rodrigo fizemos uma indicação onde nós pedimos ao prefeito estudos no sentido de realizar reforma da área de lazer do Bosque, campo de bocha, comprar mais mesas e cadeiras de plástico e reformar as mesas e bancos de cimento e dar uma pintura em geral. Se a gente parar para pensar, cimento não é tão caro assim. Mão de obra a gente tem. Tinta não vai ficar um absurdo. Algumas mesas e cadeiras é uma indicação fácil de fazer. Então, senhor prefeito, agrada, o senhor não está agradando o vereador aqui não, o senhor está agradando um monte de munícipe que mora na sua cidade e que é esportista. Eu estou do lado dos esportistas
E existe algumas reclamações. O pessoal pede bola, pede rede, dizem que está muito complicado para ter ônibus para viajar. E nós temos uma lei que autoriza o senhor a dar esses ônibus. E essa lei, eu acho que ela está um pouco falha. E conversando com o Rodrigo Cupaina, lógico que jura, nós vamos dar uma olhada para mexer nessa lei, que também o pessoal da terceira idade não está tendo ônibus para que eles façam seu lazer, para ir aos bailes. E eu acho que, principalmente o pessoal da terceira idade, merece. Tanto contribuíram, fizeram parte da nossa história, criaram seus filhos, deram bons exemplos, e agora merecem um lazer. E não tem nem ônibus para eles irem aos bailes. Então, para que a gente mude essa lei, que a lei dispõe sobre autorização para transporte gratuito com a utilização de veículos da frota municipal para participação em competições esportivas oficiais. E a gente colocar um adendo aqui dizendo e lazer. E no artigo 1º, colocar os membros do clube da terceira idade. Eu acho que é importante, temos que olhar com esse carinho, contribuíram tanto pela história da nossa cidade, hoje querem fazer um lazer, tem que tirar dinheiro do bolso, com uma aposentadoria que é uma vergonha. Então, acho que nós temos que olhar com bastante carinho para essa lei, e todos nós, vereadores, juntos, mexermos nessa lei. Meu tempo está acabando. Gostaria de comentar, como uma pessoa me comentou comigo hoje, que a semana passada a gente foi meio enfático aqui e fomos eleitos do lado do prefeito. Eu fui eleito do lado do prefeito, porém não tenho cordão umbilical com ninguém. Fui eleito por 827 eleitores que acreditaram em mim e na forma que eu vim trabalhando 4 anos atrás. Disseram, o prefeito vai passar um melzinho na sua boca. Gostaria de pedir só um minuto para mim complementar, presidente. E você vai ficar quietinho no teu canto. Vou dizer que não tem melzinho na minha boca, que tem algumas denúncias feitas aqui nessa casa, que todas elas serão apuradas, e se tiver irregularidade, senhor prefeito, o senhor pode ter certeza, o senhor vai ser punido. No que depender de mim, o senhor será punido. E eu torço para que não tenha, para que o senhor realmente faça um trabalho sério, que foi isso que eu acreditei o dia que fui apoiá-lo. Foi dessa forma que eu fui na casa das pessoas pedir voto para o senhor. E que o senhor trabalhe pelo povo de José Bonifácio de maneira séria, correta, que é o que eu acho que o senhor está fazendo. Mas tem denúncias, serão investigadas, e fica o meu compromisso com a população de José Bonifácio. Se tiver alguma irregularidade, ninguém vai passar a mão, não. Ninguém vai passar melzinho, não. O meu voto é um voto coerente, de responsabilidade com as pessoas de José Bonifácio, com os eleitores e com os munícipes da cidade. Muito obrigado, boa noite. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que no próximo dia 20 de julho de 2017, terça-feira, às 19 horas, será realizada a segunda sessão solene de 2017, para a entrega da medalha dia 24 de julho, e o título de cidadão bonifaciano. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.